Bem, quando a gente compara os contextos dessas duas últimas pandemias, a pandemia da gripe espanhola em início do século XX e a Covid agora no século XXI, é claro que a gente tem contextos históricos bastante diversos, é possível até fazer algumas aproximações, tanto a nível mundial quanto a nível Brasil, mas são contextos bastante diversos, né? A gripe espanhola, ela chega no mundo no pós-Primeira Guerra Mundial, havia ali todo um abalo sistêmico do sistema liberal, você tinha naquela conjuntura países muito empobrecidos em função do cenário de Primeira Guerra, enfim, havia toda uma lógica que ela por si só já era uma lógica complexa e seguramente bastante complicada. E a pandemia ela agrega, digamos assim, complicações àquele cenário, né? Inclusive perpetuando situações políticas que, mesmo depois daquela pandemia, vão deslocar o mundo para cenários bastante cataclísmicos, inclusive. No caso do século XX, a gente tem também um cenário de crise, é claro que com proporções muito diversas, né? O mundo capitalista ele vinha de uma crise no início do século XXI, mas que nem de longe, né, comparada aí ao cenário que você tinha no século XX. Até porque, se a gente analisar o século XXI, a gente vai ver, por exemplo, o crescimento de governos de extrema-direita, que muito se deveu a uma crise também capitalista, menos intensa do que a crise do século XX, e sobretudo a uma crise, eu diria, da identidade do Estado, né? Ou seja, as pessoas passaram a questionar a legitimidade de Estados democráticos, muito em função do fato de que eles não responderam de maneira satisfatória a algumas demandas populacionais. E isso, dentro desses dois contextos, essas duas pandemias, elas vão provocar também resultados diferentes, apesar das aproximações. No caso brasileiro, particularmente, o Brasil vivia, no início do século XX, a sua primeira ideia de república, né? E era uma primeira ideia que mantinha estruturas extremamente perversas, que infelizmente nós mantemos até hoje, né? Um patronismo, um mandonismo bastante significativo, representado naquele momento, né, por um modelo que era o modelo coronelista. E o país, naquela conjuntura, um país extremamente agrário exportador, de população ruralizada, onde as suas grandes cidades, né, as suas grandes capitais, sobretudo o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, enfrentavam problemas seríssimos de saúde pública, né? O Rio, vale lembrar, passou por várias situações com varíola, com a febre amarela, enfim, né? O Rio era uma cidade que ainda trazia nas suas estruturas heranças de um Brasil colonial. Então, efetivamente, o impacto de doenças no Brasil, ele era um impacto muito grave. Você não tinha, por exemplo, mecanismos governamentais eficazes, capazes de controles sanitários mais eficientes. E quando esses mecanismos começam a aparecer, surgem, inclusive, situações que eu diria pitorescas, né, no Brasil. É o caso da revolta da vacina, né? Um governo que promove um sanitarismo e que vai ser impactado com o desconhecimento popular ou com as manobras políticas da época. É dentro desse cenário que chega a gripe espanhola no Brasil no século XX, né? Então, ao comparar, né, esse Brasil de século XX com o Brasil de século XXI, quais são as proximidades que a gente tem? Bom, o Brasil do século XXI, da Covid-19, ele também passa por uma crise política, né? Ele também passa por uma ideia impactante de Estado que faz com que chegue no poder um grupo político muito ligado à extrema-direita no Brasil. Né? Usando um verbete aqui não muito apropriado, mas só para
né, só para a gente contextualizar, os setores mais conservadores da sociedade brasileira, né, fizeram revigorar um discurso que é o mesmo discurso do Brasil abandonista, que é o mesmo discurso do Brasil patriarcal, que é o mesmo discurso do Brasil coronelista, né? Onde a ideia de família, a ideia de propriedade, a ideia de Deus, elas estão muito alocadas em apenas um eixo, né? Então, esse modelo que chega ao poder através, primeiro, do golpe que coloca Temer no poder, depois através de um modelo mais extremado, que é o modelo do Jair Messias Bolsonaro, é esse grupo que vai atuar dentro da Covid-19. E aí as comparações elas são inevitáveis, né? Você tem um Brasil de século XX, coronelista, né? Com uma população, claro, distante da intelectualidade. Você tem um Brasil do século XXI, que se não é coronelista, mas reproduz estruturas coronelistas de poder, né? Um neocoronelismo, eu diria. E ao mesmo tempo, também um Brasil do século XXI, com uma população não preparada, eu diria, intelectualmente para entender esse processo. E aí, claro, os quadros são comparativos, né? Para se ter uma ideia, nós tivemos um presidente, que foi o Rodrigues Alves, lá no início do século XX, que negou a gripe, né? Ele negou a gripe, e negou a gripe da mesma forma que o Jair Messias negou, né? Não é pandemia, isso é só uma gripe, né? Isso não são palavras do Jair Messias Bolsonaro, isso são palavras do Rodrigues Alves. A única diferença é que Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, né? E efetivamente, dentro dessa lógica negacionista, se você tem um governante, né, que nega a ideia da pandemia, é óbvio que isso serve de parâmetro para uma parcela da população. Então, uma parcela da população brasileira, tanto no século XX quanto no século XXI, vão acabar negando isso também, né? Da mesma maneira que nós tivemos situações, por exemplo, né, como o caso da cloroquina, né, que foi adotada pelo governo brasileiro como digamos que a salvação preliminar, né, para a Covid-19, sendo que não havia nenhum tipo de comprovação científica com isso. Bom, no século XX nós tivemos a mesma coisa com o quinino, né? O quinino se tornou um remédio professado pelos governos brasileiros, professados por, né, governadores e pelo próprio governo federal, como uma salvação para a gripe espanhola. Então, os resultados foram terríveis. Mais tarde, os estudos nos mostram que muita gente morreu de tanto quinino, né? Muita gente teve problemas de saúde muito sérios em função do uso descontrolado desse medicamento. Da mesma forma que eu acredito que vai acontecer do caso da cloroquina, porque os estudos ainda estão por vir, né? Ainda estão começando a acontecer, mas já há estudos hoje que mostram que o uso da cloroquina ele foi completamente indevido. Então, as comparações elas são, obviamente, inevitáveis. Outra coisa que é possível de a gente abordar nesse sentido, se você analisa o século XX e o século XXI, os impactos sobre a população eles são muito drásticos, né? A morte de trabalhadores, né? O fato de trabalhadores terem que fazer o lockdown. Então, os governos, quando percebem que a situação ela é drástica, ela é grave, eles partem para as medidas sanitárias de emergência, máscaras, uso de máscaras, o próprio fechamento do comércio, de escolas, de teatros. E aí você tem enfrentamentos, igual a gente teve agora no século XXI, né? Alguns setores da sociedade entendendo que o lockdown não é necessário porque é uma limitação das liberdades individuais, né? Outros setores entendendo que não há outra saída no momento de pandemia, né? Então, a ideia desse choque, que inclusive gera conflitos lá no século XX e agora no século XXI, é um retrato de dois Brasis que, embora separados, né, historicamente por um século, reverberam problemas muito similares, né? Que estão, eu diria que no seio aí das questões sociais, das questões, né, do pouco acesso à educação de qualidade, do pouco acesso ao entendimento do cenário político, né? Então, quando você vê
um governo que durante uma pandemia ele nega o uso de máscara, só que nós estamos falando de século XXI, né? Nem no século XX isso era aceitável. Nem no século XX isso era aceitável. No século XXI, muito menos, né? Mas o quadro ele é muito similar. E onde para isso, né, Brasil? Quais foram os reflexos da gripe espanhola para o mundo? Quais serão os reflexos da Covid, né, para o mundo e para o Brasil? Pois bem, os reflexos da Covid-19 nós não temos como saber, né? Então, assim, existem teorias aí de impactos possíveis, né? Vale lembrar que nós atingimos agora um dado bastante drástico, né? Um dado que é assustador, estamos na casa aí dos 530 mil mortos. A gripe espanhola matou no Brasil 35 mil pessoas, mas esse dado ele é suspeito, porque você não tinha naquele momento mecanismos de controle mais efetivos, né? Então pode ser que esse dado seja muito mais drástico do que o que foi mostrado. Mas a gripe espanhola, ela impactou sobretudo as questões econômicas, né? As questões políticas também. Ela foi um dos agentes, por exemplo, para o desgaste do modelo da República Colonialista no Brasil. Ela foi um desgaste para governos da Europa, então impactou em desgastes. Quando a gente vê, por exemplo, o Trump perdendo a eleição nos Estados Unidos, muito se deveu ao impacto político causado pela maneira como aquele governo conduziu as ações da Covid-19. E a Covid, por excelência, ela ainda nem acabou, então não tem como a gente precisar um impacto, mas seguramente esse impacto irá acontecer, inclusive no Brasil, né? Você veja bem que o governo do Jair Messias Bolsonaro, ele, durante o processo pandêmico, se esse governo tivesse adotado algum tipo de ação diferente da que ele adotou, seguramente ele chegaria para as eleições de 2022 um pouco mais inteiro, né? O Jair Messias está chegando para as eleições de 2022 como um possível candidato à reeleição completamente esfacelado, né? Completamente quebrado. Ele vai ter que dar um nó aí do ponto de vista político, se ele quiser de fato virar um concorrente de peso para as eleições de 22. Já não tem mais o mito, né, como se consolidou, né, no seu primeiro ano de eleição. E a nível mundial, a mesma coisa. Assim, os governos que não trataram a Covid com devido respeito populacional e social, seguramente sofrerão os impactos. E é claro, os impactos econômicos, porque eles serão inegáveis, né? A própria indústria ela já está sofrendo esse impacto e será um impacto longo, né? É bom sempre a gente lembrar que as velocidades na história elas são diversas e os impactos econômicos eles serão sentidos ainda por muitos anos aí pela frente. Então, são retratos que, apesar da distância, tem muito de comparação entre gripe espanhola e Covid-19.